Convido meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Venho pregando sobre os profetas. Dias atrás preguei sobre o profeta da corte e um rei que acreditava nos profetas, um profeta especial. Semana passada falei sobre Elias. E hoje quero continuar falando sobre Elias e sobre alguns servos fiéis e outros infiéis. E no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, do versículo 1 em diante, conta uma história muito interessante, eu quero ler com vocês. Mas antes da leitura eu quero orar mais uma vez. Eu quero orar para que Deus ele toque no nosso coração, para que Deus ele fale com você, fale comigo, para que Ele use a palavra dEle e o Espírito Santo de Deus para falar conosco. Você crê nisso? Você crê, meu irmão? Como eu acredito nesse momento. Como eu amo esse momento. Como eu acredito quando eu pego a Bíblia que Deus vai falar comigo. E como eu acredito que Deus usa a igreja para falar conosco. Por meio dos louvores, por meio de uma palavra que o irmão nos dá, um abraço, uma bênção que ele nos transmite, uma intercessão e principalmente pela palavra. Um dos maiores milagres de Deus acontece agora, quando abrimos a palavra e falamos. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida de cada um de acordo com a vida de vocês. E eu fico surpreso a maneira pela qual o Senhor trabalha, porque depois a gente ouve os testemunhos. Eu creio que Deus vai falar com você, amém, meu irmão? Então vamos orar agora? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença e pedimos, fala ao nosso coração, Senhor. Fala a nossa vida, meu Deus. Fala a nossa alma. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós. E que o Senhor nos dê entendimento. Que o Senhor realize aquilo que também aconteceu com os discípulos na estrada de Emaús, no caminho de Emaús, aonde o Senhor falava com eles e o coração deles ardia, aonde a alma deles eram tocadas, os mistérios e os segredos dos corações eram revelados, o espírito deles se tornaram despertados e eles tiveram um encontro com o Cristo ressurreto. Ó Deus bendito, aqui estamos diante da Tua palavra, a palavra que é a espada do Espírito Santo, a palavra que foi dada pelo Espírito Santo de Deus aos servos do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre todos nós e fala com toda a Tua igreja, com todo o Teu povo, e onde essa mensagem chegar, ó Deus, que o Senhor realize obras maravilhosas para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, porque aqui estamos, Senhor, simplesmente como servos Teu, como uma igreja Tua, como povo Teu, e não somos nada sem Ti, mas com o Teu poder, com a Tua iluminação, com a Tua ajuda, ó Pai, entenderemos melhor a Tua vontade, compreenderemos melhor o Teu Filho, o nosso Salvador, e obedeceremos a tudo aquilo que é do Espírito Santo de Deus. Perdoe-nos, purifique-nos e visite-nos e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. O título da minha mensagem hoje será Os Paradoxos da Fé. Os paradoxos da fé. O que é um paradoxo? Paradoxo é o que passa na nossa vida o tempo todo e a gente nem percebe que é um paradoxo. Paradoxo é aquilo que não tem nexo, não tem lógica. Tem muitas coisas na nossa vida que não tem nexo, não tem lógica, são contradições. E a gente vai vivendo nos paradoxos e aprendendo a viver com os paradoxos. Alguns a gente até compreende um pouco mais. Porque de alguns paradoxos que a gente vive e enfrenta,
Alguns só foram escolhas erradas nossas. Teimosias, incredulidades ou obstinação mesmo. Pode ver quantas vezes a gente sofre porque a gente sabe que Deus não quer algo e a gente insiste. E por nós insistirmos, sofremos. E aquele sofrimento até piora em alguns momentos. E tem vezes que outros escolhem errado, sofrem até um pouco menos. E aí a gente fica se perguntando, eu escolhi errado, estou sofrendo. O outro também escolheu errado. Está sofrendo menos do que eu. Ou pode ser o oposto, está sofrendo mais que eu. Por que acontecem essas coisas? Não temos uma resposta. A gente não tem uma resposta. Por que você nasceu quando nasceu? Por que eu nasci quando nasci? Porque nós morreremos numa data que Deus escolheu. Fazemos parte dessa vida, dessa geração. Por que nós não nascemos na Idade Média, por exemplo? Porque não foi da vontade de Deus, simples assim. Por que nós não nascemos nos dias de Jesus? Não foi da vontade de Deus. Você gostaria de ter visto Jesus, os apóstolos? Seria extraordinário, não? De qual lado estaríamos? Do lado dos discípulos ou do lado daqueles que não acreditavam? É interessante, não é isso? A gente acha que se Jesus estivesse passando hoje na terra, nós seguiríamos ele, porque ele fazia coisas extraordinárias. Será? Será? Na realidade, a história se repete. Se nós estivéssemos naqueles dias de Jesus, ou quem sabe nos dias do rei Davi, ou quem sabe nos dias de Moisés, que lado estaríamos? Do lado da multidão que murmura ou do lado dos obedientes que creem? É bem fácil a gente responder essas coisas, porque a nossa vida é a resposta para qualquer momento. Então não importa o momento que você vive, o que importa são as suas escolhas. E o que importa é se realmente estamos ouvindo a Deus, porque mesmo assim viveremos também paradoxos. Viveremos contradições. Vamos lá. Um crente sofre ou não sofre? Sim ou não, igreja? Um crente fica desempregado? Sim ou não? Quem está ensinando outra coisa é porque não lê a Bíblia. Crentes sofrem, crentes ficam desempregados e vou até melhorar. Crentes morrem? Morrem. Há duas certezas na vida, guarde isso. Que a gente vai morrer, a primeira, e a segunda é que a gente vai pagar imposto. Em qualquer época, em qualquer cultura. Se prepara, meu irmão, isso é fato. Todos vamos morrer. E por que muitos crentes atuais não sabem lidar com a morte? Porque a morte virou algo, está repreendido a morte. Tolice. Meu irmão, louvado seja Deus, porque Jesus já venceu a morte. Eu não quero morrer como eu sei que você não quer morrer. No entanto, a morte não será o fim em si mesmo. A morte será a última porta que entraremos para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Lá não terá paradoxo. Lá não terá contradições. Lá tudo terá lógica sagrada. Mas enquanto estamos aqui, sofremos, passamos dificuldades, privações. Homens maus fazem coisas horrorosas e muitas vezes não fazem apenas em uma família, fazem em um lar, numa cidade, num estado e muitas vezes numa nação ou quem sabe no mundo. Pastor, explica isso. Eu não consigo explicar. Por que Deus permite isso? Não consigo. Mas eu hoje quero ler essa passagem porque aqui nós teremos pelo menos dois tipos de pessoas ou dois grupos. Um profeta e uma filha de Deus, um rei e uma nação. E eu quero que vocês olhem esses paradoxos, porque é a nossa vida sendo também mencionada no nosso contexto. A gente vai ter paradoxos, nós teremos dificuldades. Então, hoje eu quero falar um pouco, e o título da minha mensagem é os paradoxos da fé. São essas contradições, são essas coisas que faltam nexo, não tem nexo. Como pode um pai piedoso ter um filho perturbado? Como pode um pai perturbado ter um filho consagrado? Como pode? É paradoxo. Nós fazemos o melhor. Como pode de uma família catedrática, uma família de ensino, o filho não querer saber de estudar nada? E para
galera e viver uma vida que nem um bicho grilo. Mas, pastor, é uma família de estudados. Não, ele quer viajar e não quer estudar, e ele está feliz apenas com a comidinha que come, com a bebidinha que bebe, e no outro dia ele vai aprender com a natureza. Que loucura! Mas como pode? De uma família assim tão estruturada? Paradoxos. Como pode um filho intentar mal contra um pai, um avô? Paradoxos, não dá para a gente compreender. O que passa na cabeça de um ser humano, ou o que passa no coração de um ser humano, é uma terra desconhecida. Amém, igreja? Nós não saberemos de tudo isso, nós não saberemos. E pastor, e não saber, isso nos aterroriza num primeiro momento? Sim, porque quando nos atinge aquela situação, isso é horroroso. Mas eu quero te dizer, preste bastante atenção, Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Nos momentos em que tudo tem lógica, tudo tem um sentido, tudo tem um nexo, não há contradição, mas Deus também não perdeu o controle da sua vida. Mesmo quando não há lógica, mesmo quando não há nexo, e mesmo quando haja imensas contradições, Deus continua cuidando de nós. Amém, irmãos? Oh, meus irmãos, e o que isso representa, pastor? Isso representa esperança, isso representa fé, isso representa tanta coisa boa. E é sobre isso que eu quero trabalhar hoje. Eu quero trabalhar hoje porque é dentro desses paradoxos, é dentro dessas crises, são dentro desses problemas, são dentro da luta, é dentro da provação, é dentro da dificuldade, é dentro da privação, ou circunstâncias mesmo da vida, ou quem sabe problemas externos, ou até mesmo mazelas, crises interiores. Todos esses paradoxos são a matéria-prima para Deus revelar a sua glória. E quem crer em Deus de todo o coração e o obedece, mais cedo ou mais tarde verá a glória de Deus sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Então vamos ler o capítulo de número 17. Capítulo de número 17 do livro de Reis. Versículo 1 em diante. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, Vou fazer uma pausa aqui. Deus estava usando esse filho, esse profeta, para dar uma mensagem a um rei desviado e a uma nação desviada. Posso ouvir glórias a Deus? Guarde isso na sua mente agora. Ele está sendo usado para falar com um rei poderoso dos seus dias, um rei forte, um rei suntuoso, repleto de prosperidade, mas desviado, um demônio, juntamente com a sua esposa, uma diaba. E era uma palavra dura para ele, e era uma palavra dura para quem? Para a nação, porque não ia ficar sem chover só no palácio real, ia ficar sem chover na nação de Israel, ou seja, a tribo do norte. Então guarde isso, o profeta estava sendo enviado a um rei, o profeta estava sendo enviado a uma nação, e essa mensagem chegou na nação. Por quê? Porque ele era um profeta de Deus, e ele trouxe uma palavra, e logo depois que ele trouxe aquela palavra, o rei não gostou, nós veremos, a esposa do rei muito menos, começa a perseguir e matar os profetas, porque afinal de contas, esse profeta não está dizendo o que eu quero ouvir, e a nação também começou a sofrer, mas essa nação, ao invés de buscar a Deus, num primeiro momento buscou aos ídolos, buscou a Baal e a Aserá. Ou seja, olha só, e vamos lá, não está chovendo, você plantou, você não colhe, você não colheu, o gado não tem o que comer e muito menos você. Olha aí a dificuldade. Então essa palavra do profeta chegou a toda a nação, tá bom? Versículo 2, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá.
E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deus dá uma outra palavra. Ele foi e falou ao rei, falou à nação, falou ao exército, falou ao povo e aos poderosos. E agora Deus dá uma outra palavra para ele, ele vai para o riacho. Beber água do riacho, ficar escondido no riacho, comer comida que os corvos traziam. Isso é um milagre ou não é um milagre? Posso ouvir glória a Deus? Aqui, olha que paradoxo. Deus dá uma palavra e ele fala com o rei. Agora Deus dá uma palavra e fala, se esconde. E vai viver na minha dependência, comendo comida de corvos e bebendo água de riacho. Versículo 7, continuemos. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Dá uma pausa aqui novamente, por gentileza. Olha só que interessante, ele não disse que não tinha chuva, que não vinha mais chuva, que iria ser seca, o riacho também afetou quem? O próprio profeta. Pastor, mas que loucura. E aqui não podia ter uma nuvenzinha em cima do profeta, acompanhando só ele, fazendo chover só em cima dele? Irmãos, a palavra que Deus dá atinge todos, inclusive o profeta. É um paradoxo ou não é? É um paradoxo. Ora, Deus está te dando uma palavra dura. Atinge todos, inclusive o profeta, inclusive o pregador, inclusive o povo de Deus. Estão entendendo que é só ler a Bíblia que a gente começa a compreender que esses que pregam um cristianismo adocicado não tem nada de Bíblia? Pregam um cristianismo só de rosas. Irmãos, as rosas existem sim, mas existem os espinhos e existem os demônios, mas existem os servos de Deus e os milagres. Então, é tão simples, a própria palavra dele estava vindo a ele. Guarde isso, meu irmão. O seu dom te encontrará. A sua fé fará com que você viva as realidades da sua fé. Olha que interessante. Continuemos. Algum tempo depois, versículo 7, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Olha aí, Deus mais uma vez. Versículo 9. Vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Dá uma pausa aqui. Pastor, vida de profeta é dura, né? É dura. Ele entrega uma palavra dura ao rei. Não poderia entregar uma palavra boa? Rei, virá mais prosperidade. Virá coisas boas. Você expandirá o reino. Não, foi o contrário. Vai vir seca, viu, rei? Vai vir dificuldade. E agora Deus manda ele se esconder no riacho. Ele fica, seca-se o riacho. Agora vem uma palavra e Deus diz para ele, agora você vai para Sidom. Pastor, Sidom, me explica um pouco, rapidamente. Israel, ele fica numa região que ao sul de Israel tem o Egito e ao norte de Israel tem a Síria. Todos esses países são margeados pelo mar Mediterrâneo. E do lado da Síria, encostado ali nas regiões marítimas, tem duas cidades, duas nações, é Tiro e Sidom. Então agora Deus estava dizendo para ele, vá para uma nação ímpia, vá para uma nação de estrangeiros. E eu dei ordem a uma viúva, meu Deus do céu, é uma nação de estrangeiro e é uma viúva. Melhorou ou complicou? Já estava difícil no riacho com os corvos, agora vai para a casa de uma viúva, numa nação estrangeira. Se o rei da nação de Deus era um desviado, imaginem as outras nações. Paradoxo ou não é paradoxo? Tem vezes que Deus faz umas coisas esquisitas na nossa vida, e a gente está achando que é o diabo. Não, meu irmão, tem hora que é o diabo, mas tem hora que é Deus, sabia? Tem hora que é Deus. Tem umas coisas esquisitas que acontecem na nossa vida, que é Deus fazendo mesmo. Ele permite. Ele permite porque Ele quer manifestar o milagre dEle na nossa vida. Continuando aqui.
Versículo 9 novamente. Vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Irmãos, aonde ele estava até Serepta era muito longe. E possivelmente, como ele estava no riacho, ele não tinha cavalo, tá? Pastor, mas um profeta que não tem um cavalo, nem um jeguinho. Tem profeta que não vai ter cavalo nem jegue. Eu preguei recentemente sobre o profeta Isaías, que era um profeta da corte, dos palácios, como foi Daniel, profeta da corte, dos palácios nobre, Natã. Mas muitos outros profetas não tinham nem jegue. Aliás, aqui pressupomos que ele não tinha nem esposa, nem filhos, ele estava sozinho. E agora anda quilômetros debaixo de seca, dias, mas chega no lugar. Por quê? Porque Deus deu uma palavra, e quando Deus dá uma palavra, Ele vai te sustentar até o seu final, até o lugar que Ele te mandou ir. E chegando lá, ele encontra a viúva que estava colhendo gravetos, porque na seca sobra gravetos, né, meus irmãos? Na seca não tem maçã, laranja, figo, uva, na seca tem o quê? Gravetos. E aí ele está pedindo o quê? Podem ver que ele estava com muita sede. Ele pediu: olha, me dê um copo d'água. Continuando, versículo 11. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. A barriguinha do profeta devia estar roncando. Pastor, mas profeta, pastor. Profeta é só filé mignon. Profeta, irmão, vai ler a Bíblia. Profeta tem filé mignon, profeta tem peru, mas profeta tem hora que come gafanhoto com mel. Entendeu? Na minha Bíblia é isso. Na minha Bíblia acontece isso. Irmãos, são paradoxos. Posso ouvir glórias a Deus? Você prefere gafanhoto, mel ou prefere filé mignon? Não precisa nem responder, né? Nem responder. Você prefere sardinha ou em lata ou salmão? Não precisa responder, né? Você prefere o quê? Não precisa responder. Tem coisas na vida que não precisa responder. Você prefere uma sandália velha que fica escapando, quebrando, te machucando, ou um tênis confortável? Não precisa responder. Não precisa responder, né? Aqui, ele estava passando sede e fome, mas Deus estava com ele. Amém, meus irmãos? Aqui não era fome do pecado, e não era sede do pecado, porque ele fez loucura. É porque ele obedeceu a Deus. Deu uma palavra dura e agora precisava fugir. Simplesmente foi por isso. Pastor, eu não quero essa vida para mim. Por isso que eu estou falando que servir a Deus é um paradoxo. Se você quer servir a Deus só para as coisas boas, então eu te digo, essa mensagem não é para você. Eu quero servir a Deus para ver a glória de Deus, para ver a atuação dEle, porque é Ele o nosso maior tesouro. E eu sei que a gente está nessa vida aqui só de passagem. Viveremos 70, 80 anos, uns até os 100 anos, para depois desfrutar uma eternidade ao lado do Eterno. Isso é o que importa. Aqui é uma peregrinação, aqui é uma passagem, mas como eu irei passar? Eu quero já passar vislumbrando os milagres, os acontecimentos sagrados. Agora, quem não quer viver isso, são as suas escolhas. Eu quero seguir esses passos. Amém, meus irmãos? Você quer seguir esses passos? Então vai aprendendo aqui. E ele diz para a mulher: olha, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. O que ela estava dizendo? Ela não estava aqui, agora ela está diante do profeta. Deixa eu só dar mais um dado aqui histórico. Os profetas geralmente tinham roupas diferentes, sejam eles do palácio, ou sejam eles profetas como Elias e a escola dos profetas. Geralmente vestiam roupas simples, não tinham vaidade, geralmente as barbas eram um pouco mais compridas, não eram tão aparadas, alguns vestiam roupas até de peles de animais. Era característico que era um profeta, tinha uma distinção social. Então ela, aqui olha que interessante, era uma mulher, olha que interessante, de Sidom,
Tiro e Sidom eram duas cidades, praticamente irmãs. Tiro e Sidom, ela era de Sidom, uma nação ímpia, mas ela era uma crente. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Olha, pastor, mas eu não estou entendendo. Deus dá uma palavra para o rei. O rei é um desviado, um diabo, e a esposa do rei uma diaba. Os homens todos desviados. Era. E agora Deus tem uma serva numa nação ímpia? Por quê? Porque Deus faz coisas que a gente não imagina. Deus faz coisas extraordinárias. E como essa mulher aqui, possivelmente, irmãos, isso que é fantástico, isso que é fascinante, a glória de Deus era tão notória na vida dos profetas, que muitas outras nações começaram a se converter, gente. Pastor, mas o povo de Deus estava desviado, mas nas outras nações estavam se convertendo. Gente, estava. Por quê? Porque Deus vai fazendo obras extraordinárias. E agora, essa mulher, olha só, olha como ela era equilibrada. Ela vai buscar a água, porque a água devia ter um pouco a mais na casa dela. E ele diz, olha, me traga um pão. E ela diz para ele com toda a realidade. Ela não ficou declarando fé burra aqui. Você é um profeta. Então, Deus vai fazer um milagre. Ela não ficou exigindo do profeta milagre. Tem vezes que as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, ora, porque se o senhor orar vai acontecer. Ficam exigindo da gente milagre. Irmãos, nós não somos milagreiros. Deus já fez muitos milagres por meio das minhas orações. Irmãos, foram muitos, pequenos e grandes. Temos centenas de testemunhos. Posso dizer isso. Porque para mim uma coisa pequena já é um milagre e uma coisa grande também é um milagre. Amém, irmãos? A cura de uma febre é um milagre e a cura de uma doença também é um milagre. Para mim não tem diferença. Deus já ouviu muitos, mas irmão, quando uma pessoa chega dizendo, pastor, o senhor vai orar e vai acontecer, é porque a pessoa já está querendo colocar Deus na parede e os mensageiros de Deus na parede. Irmão, pare de fazer isso, não faça isso, peça oração. Mas saiba que o pastor é só um vaso, o profeta é só um vaso. E essa mulher aqui diz, pode ver que as palavras dela são lindas, juro pelo nome do Senhor, versículo 12, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, está jurando por Deus, o Deus do profeta, que era o Deus dela. E ela disse, olha, eu vim pegar aqui 2 gravetos, porque eu tenho um punhado, irmãos, você pega com punho. Vem cá, mamãe, você que gosta de fazer pão, bolo, dá para fazer um bolo com um punhado de farinha? Punhado de farinha você faz um bolinho de chuva e olha lá, dá nem para o filhinho, quando chega da escola, ele já catou, meu filho capou, mãe, não dá para nada. Mas na fome, um pãozinho na fome é muita coisa? Um pãozinho na fome, um bolinho na fome pode te dar vida ainda para mais 3 dias. A água é vital, você não fica, nem eu, mais de 3 dias sem água, alguns chegam um pouco mais, mas começamos a ter vários problemas de saúde. A comida demoramos algumas semanas, mas se você comer alguma coisa, demora um pouco mais, se não faltar água. Então ela sabia que tinha mais alguns dias de vida. E o que ela disse? Eu vou fazer, eu vou preparar para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Pastor, ela não tinha medo da morte. Não, ela era serva de Deus. Ela estava em Sidom, numa terra gentia, mas ela cria no Todo-Poderoso de Israel. Aleluias, olha que fantástico, meus irmãos. A gente só percebe isso quando a gente começa a estudar o texto, quando a gente começa a mergulhar no texto. Continuemos aqui. Versículo 13. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga a mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Ponto final. Deixa eu dar uma pausa aqui. Mamãe, você que tem um filho, vamos imaginar que essa criança aqui não fosse tão grande, da ideia de que ela era uma viúva e estava trabalhando. Possivelmente deveria ser uma criança pequena. Vem alguém com roupa de profeta, todo esquisito, na tua casa, que não é dos teus, pede água, até aí você dá. Enquanto você está indo, ele grita, me traga um pedaço de pão. Você vê que ele é um profeta, você diz palavras para ele. Ele é servo de Deus, como você é servo de Deus? Mas agora ele vem e diz outra coisa. E perceba que o texto não diz, assim diz o Senhor. O texto só está dizendo, olha, não tenha medo, vá para casa, mas faça isso.
Faça isso. Em primeiro lugar, faça o bolo, mas traga para mim. Pastor, profeta egoísta esse? Eu vou dividir meu bolinho com a minha criança aqui, vou dar para aquele esquisitão. Tá, ele é servo de Deus, mas ele que se vira. Eu que fico com o pãozinho aqui, porque pelo menos eu vou sobreviver. Seja honesta, mamãe. Você, mamãe. A mulher, ela é muito do lar, ela é muito protetora. Irmãos, da natureza do homem tem uma natureza, a mulher tem outra natureza. A mulher mexe no lanchinho do filho da mulher. Dá para mexer? Maridão chega com fome em casa, vai lá, já destapa as coisas, só tem a porção do menininho. O que acontece com você? Você vai ficar sem jantar durante mais uma semana. Por quê? Como você não perguntou? Você tinha, mas era do menino. Vira uma leoa. Vira ou não vira, irmãos? Vira ou não vira, irmãos? Estou com medo de falar. Mas e aí, ela está errada? Não, irmãos, isso faz parte da mulher. O filho, a filha veio da mulher. Ela protege aquele filho, ela dá parte. O homem não é que o homem é egoísta, não estou pregando aqui o egoísmo, eu estou dizendo que são características do homem e da mulher, tá bom? E aqui, irmãos, deixa eu perguntar para você, irmão, e para você, irmã, você faria o que essa mulher fez? Seja honesto aqui. Está com fome, muita fome, todo mundo com fome. Você sabe que Israel está com fome, vê um profeta na tua casa. Tudo bem, ele é homem de Deus, você é serva de Deus, ou servo de Deus. E ele te pede a única coisa vital, que vai te dar mais uns dias para você viver. Você entrega? Esse texto é extraordinário, meus irmãos. Paradoxo. Deus vai te colocar em situações de paradoxo. Deus vai te colocar em momentos que você vai ter que escolher. Só você, mais ninguém. Vai vir uma palavra, vai vir uma direção, e você vai ter certeza que Deus vai estar falando com você, e você vai precisar ou dar um passo de fé em uma entrega total, ou uma negação. Pastor, mas eu sou servo de Deus, e se ela não tivesse feito? Se ela não tivesse feito, talvez iria para o céu, mas talvez ela iria para o céu mais rápido, tá? Sim. Porque ela comeria o pão, daria para o seu filho, e pouco tempo depois ela morreria. Pastor, é assim mesmo? Porque ela não tinha mais nada do que um punhado de farinha e numa botija um pouquinho de azeite. E nessas horas só dá para você fazer um pão e ainda sem o ovinho, irmãos. Não tem nenhum ovinho, nem o leitinho. Olha, né, que grude ruim. Mas é o grude que te sustenta durante semanas. Vamos lá. Se ela não tivesse feito, ela ia para o inferno? Eu não sei se ela ia para o inferno. É um julgamento aqui que a gente não pode entrar. Eu creio que não, mas ela estaria desobedecendo a voz de Deus e a voz do profeta. Mas vamos pensar nessa situação. Mas quem sabe ela pedisse perdão, ela iria para o céu. Mas e aí, era alguns dias, uma semana de vida? Talvez. E o profeta? O profeta, Deus ia encaminhar ele para outro lugar, porque afinal de contas, Deus tinha enviado ele para cá. Olha que interessante, deixa eu te perguntar de novo. Você faria o que ela fez? Meu irmão, você faria? Servo, você faria? Ministro, você faria? Nós faríamos? Deus vai te colocar em momentos decisivos da sua vida. Ele vai te colocar, e você não vai poder apelar para o pastor, para a igreja, para o papai, para a mamãe. É você e Deus. Como essa mulher, essa viúva. Vamos ver o que ela fez? Versículo de número 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aí agora vem as palavras enfatizando a voz de Deus. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Tudo bem, pastor, agora ele disse, assim diz o Senhor, então, melhorou, mas vem cá, olha as palavras do profeta, vamos ver o paradoxo? 3 anos de seca. Quanto tempo tinha passado aqui desde que se iniciou a seca? Muito tempo. A Bíblia vai falar algum tempo depois, muito tempo. Quanto tempo já estava de seca? Muito tempo. Não sabemos exatamente quanto era o tempo. Vem uma palavra, assim diz o Senhor, que nem o pastor fala na igreja, que nem o seu pai fala, filho, faça isso, filha, faz isso.
E aí a gente sabe que é a palavra de Deus, mas agora olha o contexto. Olha, esse punhado de farinha não vai acabar. E esse olhinho na botija não vai acabar. Até voltar a chover. Fala sério, pastor. Sabe as moedinhas lá que ficam em cima da geladeira, irmã? Que você pega lá sempre para comprar um pãozinho de manhã, o menino fala, mãe, pão, pega em cima da geladeira, pega na bolsinha e tal. Você vai lá e vem um profeta e fala, me dê um copo d'água. Não dou o copo d'água, eu te dou o copo d'água. Mas olha, me traga um pão. Mas o pão é o único que eu comprei na padaria. Me traga, me dê primeiro a mim, antes de você comer com seu filho. Mas só tenho esse, a padaria fechou, estamos em guerra, estamos passando por uma privação. Olha, não vai faltar pãozinho. Enquanto tiver seca, não vai faltar pãozinho, não vai faltar arroz e feijão, filha. Confia. E aí, você confiaria também? Interessante, não, irmãos? Até que volte a chover. Irmão, quando está tudo em seca, parece que nunca mais vai chover, não é assim? Quando está frio, parece que nunca mais vai vir um calor, não é? E quando está muito calor, parece que nunca vai vir um refresco, não é assim, irmãos? A gente fica desesperado. E ela não estava vivendo aqui numa praia de Sidom. Ela estava passando um perrengue nervoso. Mas o que aconteceu? Deus tinha dado uma palavra. Não vai faltar farinha. Esse bocadinho vai ter todo dia. Esse pouquinho de azeite vai ter todo dia. Até voltar a chover. E depois que chover, as plantas vão crescer, o que plantou vai frutificar. E aí só depois, que aí você vai poder colher do campo, pescar, caçar com seu filhinho. E aí vai parar o milagre. Ô pastor, mas peraí, esse milagre assim vai durar tanto tempo? É, tanto tempo. Vem cá, te pergunto de novo. Você acredita nisso de todo o coração? Você entregaria, vamos lá mamãe, você entregaria o lanche da criancinha? Você entregaria, papai, o lanche do seu bebê, da sua menininha? Vamos lá, papai, os pais cuidam mais das meninas, as meninas geralmente são mais meigas. Você daria o lanche da sua menina para um barbudão esquisito? E depois ele vem dar uma palavra da parte de Deus e diz que não vai faltar, você entregaria? Meu irmão, Deus vai fazer isso com a tua vida e com a minha vida o tempo todo, em nome de Jesus. Versículo 15, guarde esse versículo. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Guarda isso, quero parar aqui nessa primeira momento. Ela vai, faz o pão, pega a farinha, pega o azeite, mistura, acende o fogo e o filho, mãe, está fazendo o nosso pãozinho, né mãe? É, filho. Mãe, está cheirando bem, né mãe? Ai, não vejo a hora de comer, mãe. É, filho, mas agora a gente não vai comer ele não, filho. Eu vou dar para o profeta. Mãe, é um outro paradoxo ou não é? Mais um paradoxo, onde? Debaixo da sua casa. Mãe, você não me ama mais, mãe. Você não me ama, pastor. Por que permite eu passar assim, não é assim? Com fome? Deu comidinha, ama. Não deu, não ama. Não cuidou, não ama. Mas ela fez o que, irmãos? Versículo 15 de novo. Guarda isso no seu coração. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Posso ouvir glória a Deus? Oh meu Deus, olha o homem cheio de Deus, vivendo paradoxos, obedecendo a Deus, diante do rei, diante da nação, e agora diante de uma viúva. E agora ele encontra uma filha de Deus, numa terra estrangeira, que vivia como ele, que obedecia como ele, que amava a Deus como ele. Louvado seja o nome do Senhor. Cumpriu tudo. Guarda isso, meus irmãos. Os paradoxos da nossa fé é a matéria-prima de Deus para os grandes milagres na nossa vida. Deus sustentou o profeta. Deus estava sustentando novamente o profeta. Sustentou no riacho com corvos e agora estava sustentando na casa de uma viúva. É um paradoxo. Um homem de Deus que fala aos reis, que é enviado aos poderosos, agora vai depender de uma viúva. Mas não era uma viúva qualquer, era uma viúva que acreditava no Senhor. Aleluias! E ele não questionava, porque ele obedecia a Deus. E ela também aprendia com o profeta, e ela também não questionava a palavra do profeta, porque ela sabia que era um profeta
do Deus de Israel. E ela simplesmente fez tudo conforme ele dissera. Ponto. Continuando o versículo 15. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Posso ouvir glória a Deus? Há pouco eu tinha dito que se ela não desse, ela comeria e o filho deixaria o profeta lá fora e possivelmente não tem como você matar a mulher para agora pegar o pãozinho que está dentro da barriga dela. O profeta não vai fazer isso. O profeta não é tirano. O profeta não é canibal. Ele não ia fazer nada. Se ela comesse, tudo bem, filha, comeu. Deus ia fazer algum milagre. Por que o Elias era tão resolvido? Porque, irmãos, ele foi alimentado por corvo. Vem cá, meu irmão. Quando você é alimentado por corvo, quando você vê milagre na tua vida, Deus está te ensinando que Ele vai fazer no amanhã um outro milagre de um outro tipo. Ele não ficou aqui, olha filha, se você duvidar, se você não crer, se você não entregar, Deus vai te... Irmão, esquece, é bobeira. Quando Deus libera uma palavra, o pastor não precisa falar muita coisa. O servo de Deus não precisa falar muita coisa. Porque aquele que recebeu a palavra precisa se posicionar. Elias era resolvido. Se Deus deu alimento por corvo, daria de alguma outra forma para ele alguma coisa. E aqui, irmãos, acontece que o texto inclusive registra muito tempo, todos os dias, tinha pãozinho da viúva com graveto e azeite. Aleluia! O profeta sobreviveu, a viúva sobreviveu e o filho da viúva sobreviveu. Continuando o texto, versículo de número 16: pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Louvado seja Deus. O profeta crê em milagres, meus irmãos. O profeta vive os milagres. Aqui foi a primeira vez que houve essa multiplicação de farinha e azeite na história do povo de Deus. Profetas vislumbram coisas novas em tempos novos, porque são odres novos para vinhos novos. Meu irmão, a nossa geração, o que eu quero dizer com isso? Nós viveremos os milagres de Deus na nossa geração, do jeito que Deus quiser. Não serão iguais a Elias, não serão iguais à viúva, serão novos, porque é assim que Deus faz, em cada momento. No passado Ele providenciou o maná, depois as codornizes, e depois aqui Deus multiplicou a farinha e o azeite. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele vai fazer do jeito que Ele quiser, como Ele quiser, usando quem Ele quer. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Mas aí, talvez você diga assim: pastor, que bênção, né, pastor? É uma bênção. Está na casa, agora sendo assistido por um profeta, orando com o profeta, lendo a Bíblia com o profeta, e o filho aprendendo, e a viúva sendo ministrada. Mas lembra que eu falei? Os paradoxos. Quando está tudo muito bem, a igreja está bem, os irmãos estão se convertendo, as vidas estão sendo transformadas, os paradoxos. O que acontece com a viúva e com o menino da viúva? Vamos lá? Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. Ai, pastor, meu pai, já não tem comida sobrando, tem o necessário para o dia a dia. Ela abriga o profeta. E agora o menino para de respirar. Parou de respirar. E você sabe que sem água você fica 3 dias. Sem respiração não fica 3 minutos. 3 minutos. Tanto é que num acidente a primeira coisa que você faz é tentar fazer a pessoa respirar. Depois você vai tentar estancar alguma coisa, arrumar alguma coisa, porque respiração, 2 minutos debaixo da água, pode ser que morra afogado. Alguns minutos sem respirar, pode ser que também morra. E aqui, parou de respirar. 18. E a mulher clamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Aqui ela teve um momento de desabafo. Possivelmente ela já tinha uma vida errada e agora tinha se convertido. E agora a ideia que dá é que esse filho parece que foi filho de uma situação, quem sabe, mal resolvida. Ou alguma coisa na vida ela fez, porque ela está comentando aqui que essa situação está te a fez lembrar de algum pecado. E olha só o que ele diz, 19: dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs na cama.
Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida deste menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Posso ouvir glórias a Deus? Aqui ela faz um desabafo. Olha, já estou sofrendo, tudo bem, estou vivendo um milagre, mas agora morre meu filho. Você veio para me castigar também, como o Senhor foi castigar lá o povo de Israel? Elias não diz nada a ela, porque não tinha nada para falar para ela. Mas agora ele pega a criança, e dá para ver que ele se coloca agora como uma pessoa que tem compaixão. E ele ora a Deus: Deus, essa mulher está cuidando de mim, e agora acontece isso, Deus. Ó Deus, faz com que esse menino volte a viver. Meus irmãos, olha só que coisa fantástica. É a primeira ressurreição aqui, antes de Jesus fazer ressurreições. É a primeira ressurreição na história. Pastor, primeiro acontecimento. Quantas vezes antes de Elias já tinha tido ressurreições? Nenhuma. Quando Abraão foi sacrificar no Monte Moriá o seu filho Isaque, ele acreditava que Deus poderia, mas Deus não permitiu, porque Deus não quer sacrifício humano. Ali era um teste, mas Abraão cria no coração. Possivelmente ele sabia da fé de Abraão, mas ele não tinha visto o milagre da ressurreição. E agora ele está orando, pedindo o improvável e o impossível, e as mãos do Todo-Poderoso realizaram esse milagre, porque foi um grande paradoxo aqui. Uma coisa é você ver o punhado de farinha todo dia de manhã, mais uma vez, um pouquinho de azeite. É um milagre pequenininho, é grande para quem está passando fome, mas para quem está com celeiros cheios é pequeno. E agora? E a morte? Diante da morte, meus irmãos, aqui todos nós nos calamos. Por isso que Elias ora, ele não podia fazer mais nada. E ele clama a Deus, e ele crê em Deus. Mais uma vez um paradoxo, mais uma vez uma dificuldade. Todas as nossas dificuldades, quando nós colocarmos a nossa boca no pó, clamando a Deus, Deus pode fazer coisas que Ele nunca fez anteriormente. Meu irmão, semana passada eu pregando, quando eu falei sobre Elias, que as palavras de Elias eram como se fossem as palavras de Deus. Agora ele estava dentro do improvável, dentro do impossível, dentro de algo que nunca tinha acontecido, mas ele orou a Deus, ele clamou a Deus, e Deus nos céus disse sim. Meu irmão, não há nada impossível que Deus não possa fazer por meio da sua oração. Erga sua voz aos céus, clame, crendo de todo o seu coração. Quem sabe Deus te deu esse dom como deu a Elias. Coisas notáveis, fantásticas, maravilhosas acontecerão por meio da tua oração. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Foi isso que aconteceu. E Elias era servo de Deus, ele não se vangloriava. Meu irmão, o que você está vendo na nossa vida que está difícil? O nosso país está em caos, o mundo está em caos. Quem sabe a resposta de Deus desse grande paradoxo está nas nossas mãos por meio da oração. Ao orarmos ao Deus de Israel, Ele pode mudar a nossa nação, Ele pode salvar a nossa nação, Ele pode mudar corações. Eu tenho feito essa pergunta para mim: e se Deus me permitisse ter as minhas palavras como palavras de Deus, o que eu pediria para Deus? Eu fiquei me perguntando durante várias semanas. Porque, irmãos, pense, Elias tinha todo o poder aqui. O poder de Deus estava nele. Mas ele não usava o poder de Deus levianamente. Ele usava o poder de Deus de acordo com a vontade de Deus, segundo as orientações de Deus. Se Deus te desse esse poder, o que você faria? Você falaria: Senhor, eu quero ser rico. Eu quero ser o tal, botar uma correntona de ouro no pescoço, na mão, um carro esportivo, um jato. Oh, meu irmão, tem jato no céu? As ruas são de ouro e cristais, mas nem o ouro de lá é igual ao ouro daqui, né?
incomparavelmente. Está entendendo como a gente é pequeno? O que você pediria, meu irmão? Agora, aqui nesse paradoxo, quem estava cuidando dele, o filho dela morre. Oh, que tragédia! Que tragédia! Fica doente e não é curado. Olha que coisa curiosa, né? Ficou doente e não foi curado. E aí, de repente, ele vem e morre. Mas o que Elias fez, meu irmão? Elias ora a Deus. Elias também não compreende. Pode ver que nas palavras dele, ele disse para o Senhor. Ele diz para Deus: trouxeste também desgraça sobre essa viúva? Ou seja, ela é tua serva, como eu sou teu servo. É uma dor. E aqui ele se coloca sobre o menino e ora. E o menino, glória a Deus, volta a viver, porque o Senhor, preste bastante atenção no versículo 22, o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Foi uma ressurreição. Tem áreas da sua vida que já está morto, tem áreas da sua vida que já cheira mal, tem áreas da sua vida que está tudo despedaçado. Deus me coloca diante de vocês para dizer: ore ao Eterno e aguarde o milagre, porque esse paradoxo é a matéria-prima para Deus fazer algo notável na sua vida. Aleluias. Versículo 23. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Posso ouvir glórias a Deus? Oh, meu irmão, olha os paradoxos, olha as lutas, olha as dificuldades. Então a mulher disse a Elias, versículo 24: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Aleluias! Eu quero agora apenas ler 2 Crônicas 20:20. E vou deixar a segunda parte dessa mensagem para a semana que vem, que nem entrei nos meus pontos. 2 Crônicas 20:20. Glória a Deus. Quero ler a segunda parte desse versículo. Depois que Josafá disse: escutem Judá e o povo de Jerusalém. Depois dessa frase. Inclusive, antes, olhos de vocês nos meus olhos. A palavra de Deus, um dia ela foi dirigida a um povo, a uma pessoa. Mas essa palavra também é dirigida a nós, amém? Então eu poderia dizer e aplicar da seguinte forma: escute-me, Judá e povo de Jerusalém. Eu poderia, ao invés de Judá, colocar Raimundo. Você é o seu nome. Escute-me, Raimundo. E o povo de Jerusalém. Jerusalém era a cidade de Deus. Nós estamos na casa de Deus. Aqui é a casa de Deus para nós, a nossa igreja local. Escute-me, Raimundo. E povo da Igreja Batista Missionária. Você crê que Deus está falando com você hoje, meu irmão? Creia, meu irmão. Creia. Não se importe com os reis, com os poderosos ímpios, diabos e demônios. Se você é servo de Deus, vive paradoxos, apenas creia em Deus e o obedeça, como foi Elias e como foi essa viúva. Guarde isso no seu coração, meu irmão. O que Deus pede para o pastor, é para o pastor. O que Deus pede para a profeta é diferente do que Deus pede para a viúva. Não se compare, tá? Não seja bobinho. Ou não tenha um senso de inferioridade, ou não seja pressionado. O que Deus cobra de um pastor, de um profeta, é diferente do que Deus cobra de um pai, que é diferente do que Deus cobra de um membro, que é diferente do que Deus cobra de um ministro. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Pode ver que Deus tinha dito para Elias: fale a Acabe. Ele falou a Acabe. Aí Deus disse: fuja para o riacho de Querite. Ele fugiu. Agora vá para Serepta, lá em Tiro, em Sidom, e fique na casa de uma viúva, porque eu dei ordem para ela era uma serva, para que ela cuide de você. E ele andou, ficou com sede. Ou seja, Deus pediu algo para o profeta ou não? Guarda isso, meu irmão.
Guarda isso, olhos de vocês nos meus olhos. O que Deus tem te pedido? O que Deus tem te pedido? Você tem crido de todo o coração? Ou você negocia, isso eu faço, aquilo eu não faço? Meu irmão, que Deus te liberte hoje em nome de Jesus da carnalidade, da incredulidade. A você que recebeu um chamado, a você que tem uma vocação sagrada. Porque o que Deus pede para um profeta, Ele não pede para um membro. Mas fique bem certo disso, para todos os seus filhos, Ele sempre vai pedir algo, amém? Porque aqui é algo muito claro, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos pastores que acabam se desviando. Porque eles falam, está muito difícil viver a igreja, pastor, está muito difícil. O povo não te valoriza, o povo não te recompensa, e você está esperando a valorização de quem? Da igreja ou é de Deus? Tem épocas que a igreja valoriza muito o pastor e os irmãos e o reino, é um momento de avivamento. E tem vezes que a igreja está desviada. Sim, como foi aquela que pôs Jesus para fora e Jesus bate na porta para entrar. Pastor, isso acontece? Claro que acontece. Olha aqui o profeta Elias falando ao rei, um rei de Israel, desviado. A uma mulher, rainha, desviada. Há muitos profetas de Baal, tudo desviado. E ele fraquejou. Ai, meu Deus, Senhor, o Senhor está pedindo algo. Meu irmão, você é ministro. O que Deus pediu? O que Deus pediu? Deus tem te pedido algo e você está olhando para as circunstâncias, você está olhando para os problemas, você está olhando para os endemoniados. Filho, seja liberto em nome de Jesus. Vamos olhar para o profeta Elias. Pastor, eu queria ser profeta dos palácios, eu também. Eu queria ter cabelo loirinho, os olhos azuis, nascer lá na Inglaterra, que é coisa melhor. Família nobre ainda, tá bom? Era isso que eu queria, entendeu? Nasci no Nordeste do Ceará. Sou criado, sou um paulista de criação. Meu nome é Raimundo, é isso que eu sou. E essa é a minha vida, esses são os meus paradoxos, essa é a minha igreja. Eu não quero outra igreja, eu não quero outro lugar. Eu quero viver os milagres de Deus aqui. É isso que eu quero, na minha história, no dia a dia. Pastor, enfrentando e levando uma mensagem aos poderosos, sim, ora aos poderosos, ora sendo suprido por corvos, ora vivendo no meu mundinho, no mundinho do Raimundinho ali, dependendo da água, dependendo da comida do corvo. E depois disso ocorreu uma viúva, é uma viúva. Mas e daí? Deus mandou. Meus irmãos, não desprezem as palavras de Deus. Não desprezem. Hoje os pastores negociam. Eles negociam cuidando só de pessoas ricas, porque eles pensam, ali eu vou capitalizar. Que Deus te liberte dessa praga em nome de Jesus. Cuide da viúva, cuide do órfão, cuide de quem Deus te mandou cuidar. E veja os milagres em nome de Jesus. O que Deus pede para profeta, Deus não pede para pessoas. Mas e agora, pastor, e a viúva? Deus também pediu para a viúva. O que Deus pediu para a viúva? Entrega tudo, filha. Entrega tudo. Entrega o punhadinho, guarde isso, um punhadinho de farinha e um pouquinho do azeite. Ela era serva de Deus, ela era. Deus já tinha falado com ela, já tinha falado com ela. Pode ver que Deus disse para Elias, vai lá que já dei ordem. Ela está te esperando. Eu até deduzo que devia ter bastante farinha, bastante azeite, mas o profeta demorou para chegar. Afinal de contas, o profeta foi a pé, na seca. Chegou lá, só sobrou isso, profeta. Só tem isso. E ele diz, mas assim diz o Senhor, não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite, até voltar a chover. E ela entrega tudo. Agora essa palavra eu quero te dizer a você, viúva, a você, membro. Deus tem te pedido algo. E você negocia. O irmão não me cumprimentou. O irmão tá me tratando mal. Meu líder, o pastor é meio bravo, prega meio gritando, que nem hoje. Ele é meio rude. E eu não vou entregar, não. Deixa eu te dizer aqui. Quantas vezes Deus pede coisas como pequenas, como vir para a igreja, como orar, como amar, como perdoar, como dizimar. E falar, não, dízimo o pastor se vira, eu vou me virar. Irmãos, eu não dependo do seu dízimo, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus.
Meu irmão, quantas são as tolices que a gente deixa de fazer a obra? Não, eu não vou não. Eu não vou porque os jovens não foram, eu também não vou. E eu vou para a galera porque não quero saber. Meu irmão, você vai ter momentos assim também. O que Deus pede para uma viúva, Deus pede para um membro, é diferente do que Deus pede para o profeta. Eu não vou ficar me comparando ao que Deus pede para um profeta. Ou melhor, para um membro. Como também não vou ficar me comparando com um profeta maior. Porque Deus vai pedir para cada um. Sabe o que Ele vai pedir para cada um? Vai pedir: creia em mim de todo o seu coração. Me obedeça. A resposta de Deus para todos os nossos paradoxos, problemas, conflitos, é a nossa fé nele e a nossa obediência a Ele. Meu irmão, em todos os servos de Deus, todos tinham fé em Deus e obedeciam incondicionavelmente a Deus. E o que acontecia? O cuidado do Todo-Poderoso era sobre eles. Então ouça Judá e povo de Jerusalém, ouça Raimundo e povo da Igreja Batista Missionária. Vamos falar em alto e bom som. Eu, quando ler de novo, depois do ouça, você vai dizer bem alto o seu nome. Vamos lá? Ouça Raimundo, você diz o seu nome, vamos lá, diga o seu nome bem alto, ó. Ouça. Isso, não tem problema misturar, ninguém aqui pode ver, não tem robô, cada um tem um nome, não é todo mundo padronizado. Mais uma vez, ouça. Isso, então vamos lá. E quando lermos, ao invés de ler Jerusalém, vamos ler Igreja Batista Missionária. Então vamos lá, ouça Raimundo e povo da Igreja Batista Missionária, exclamação: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Aleluia! Deus sustentou o profeta, Deus sustentou a viúva, Deus sustentou o filho da viúva e o tirou da morte. Deus sustentará você. Creia no Senhor e viva o sustento de Deus. Continuando, o texto não parou aí. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Amém? Tenham fé nos profetas, ou melhor, tenham fé nos profetas do Senhor, não nos profetas apenas, nos profetas do Senhor, aqueles que realmente falam do Senhor. Hoje eu não quero que você me veja aqui, irmãos, porque eu não estou aqui sendo o exemplo principal dessa história. O exemplo principal dessa história é o profeta Elias. Os meus olhos estão nele, não porque eu o adoro, não, mas porque ele foi o vaso de Deus para nós hoje, amém? Tenham fé no profeta do Senhor. E eu sei que muitas vezes na vida eu serei exemplo para vocês, aí vocês podem olhar para mim, mas jamais com olhares errados, sempre com olhares corretos. E hoje a gente está aprendendo com o profeta, e com quem? Com uma viúva estrangeira de Sarepta. E Jesus inclusive disse no Novo Testamento: não haviam viúvas em Israel nos dias do profeta? Deus conhece o coração do Filho de Deus, mesmo em terra estranha. E Deus encaminha os seus ungidos para a terra estranha. Tenham fé nos profetas e vocês terão a vitória. Poderia usar: tenha fé na profecia e você terá a vitória. Siga os passos de Elias e dessa viúva de Sarepta e você terá a vitória de todos os seus paradoxos. Deixa essa palavra ao seu coração, quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse culto, Pai. Oh Deus, obrigado pela vida do profeta Elias, Pai. Obrigado pelo teu povo que aqui está na igreja, Senhor, e está conosco também nas redes sociais. Senhor, ajuda-nos a crer em Ti, a Te obedecer, para a gente ser sustentado dia a dia até o nosso último dia. E para que a gente tenha fé nos profetas do Senhor, na profecia. E hoje, de uma forma especial, como aprendemos, Senhor, com Elias e com a viúva de Sarepta. Que a gente possa seguir esses passos. E que a gente possa também viver os paradoxos. Mas, sobretudo, quando o Senhor nos pedir algo, que a gente não tenha reserva. Ó Deus, liberta os meus irmãos da incredulidade, da carnalidade,
e ajuda-os a darem passos de fé ousado para a honra, glória e louvor do Teu nome. Assim como a minha vida, Pai, me ajuda também a enfrentar cada paradoxo, crendo em Ti e crendo na Tua palavra, seguindo os Teus passos e Te obedecendo. É assim que eu oro, é assim que eu Te agradeço e peço, continue falando a cada um, com cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus continue cuidando da tua vida, que Deus continue realizando milagres e que você cresça em fé, em obediência no Senhor e veja os milagres de Deus na tua vida. Amém? Eu quero dar a bênção apostólica, mas antes de dar a bênção apostólica, deixa eu dizer, se alguém está aqui ou nas redes sociais, quer entregar a sua vida a Jesus, me procure. Quero orar com você, para que você entregue a sua vida a Jesus, ou se reconcilie com Deus. E se esse culto foi bênção, compartilha para muita gente e não deixa de se inscrever nas nossas redes, tá bom? Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês agora e para sempre. Amém. Dê um abraço bem gostoso no irmão e na irmã. Um domingo abençoado a todos. Deus abençoe.